Você já se sentiu desconfortável na sua vida? Já passou por situações que te desafiaram, te assustaram ou te frustraram? E se eu te dissesse que essas situações podem ser a chave para o seu sucesso e felicidade? Nesse vídeo eu vou conversar contigo sobre como encontrar conforto no desconforto e como transformar as suas dificuldades em oportunidades. Todos nós passamos por situações de desconforto, seja no trabalho, nos relacionamentos, na saúde ou em qualquer outra área da nossa vida. São momentos em que nos sentimos inseguros, ansiosos, frustrados ou até mesmo com medo. São momentos em que temos que sair da nossa zona de conforto, que é aquele lugar onde nos sentimos seguros, confortáveis e confiantes, mas que também pode nos acomodar e nos impedir de crescer e evoluir. O desconforto é inevitável e faz parte da vida. Nós não podemos controlar tudo o que acontece conosco, mas podemos controlar como nós reagimos e nos adaptamos ao desconforto. E é aí que entra o conceito de encontrar conforto no desconforto. Isso significa que nós podemos usar o desconforto como uma oportunidade de crescimento, aprendizado e transformação pessoal, se soubermos como enfrentá-lo e superá-lo. Eu sei que não é fácil lidar com o desconforto, mas eu também sei que é possível encontrar conforto nele. E eu não estou sozinho nessa. Existem muitas pessoas que conseguiram transformar suas dificuldades em oportunidades e que se tornaram exemplos de sucesso e inspiração para muitos. Por exemplo, você sabia que o Steve Jobs foi demitido da Apple, a empresa que ele mesmo fundou, e que isso foi um dos melhores momentos da sua vida? Ou que a Oprah sofreu abusos na infância e que isso a motivou a se tornar uma das mulheres mais influentes do mundo? Ou que a J.K. Rowling era uma mãe solteira e desempregada e que isso a levou a escrever a saga Harry Potter, que se tornou um fenômeno mundial? Ou que o Nelson Mandela passou 27 anos na prisão e que isso o preparou para se tornar o líder da luta contra o apartheid na África do Sul? Essas são apenas algumas histórias de pessoas que encontraram conforto no desconforto, e que isso nos mostra que é possível superar os obstáculos e realizar os nossos sonhos. Mas como eles fizeram isso? Quais são as dicas e estratégias que eles usaram para encontrar conforto no desconforto? A primeira dica é aceitar o desconforto como uma parte natural e necessária do processo de mudança e crescimento. Muitas vezes nós resistimos ao desconforto e tentamos fugir dele ou negá-lo, mas isso só piora a situação e nos impede de avançar. Em vez disso, nós devemos aceitar o desconforto como uma realidade e entender que ele é um sinal de que algo precisa mudar na nossa vida. O desconforto é como uma dor que nos alerta de algo que está errado e que precisa de atenção e cuidado. Se nós aceitarmos o desconforto, nós podemos usá-lo como um estímulo para buscar novas possibilidades e oportunidades. A segunda dica é encarar o desconforto como um desafio e não como um problema, e buscar soluções criativas e inovadoras para superar ele. Muitas vezes nós vemos o desconforto como um obstáculo e nos sentimos desanimados e derrotados. Mas isso só nos faz perder tempo e energia e nos impede de progredir. Em vez disso, nós devemos ver o desconforto como uma oportunidade e nos sentirmos motivados e determinados. O desconforto é como um teste que nos desafia a mostrar o nosso potencial e que precisa de ação e coragem. Se nós encararmos o desconforto, nós podemos usá-lo como uma fonte de criatividade e inovação. A terceira dica é buscar apoio e feedback de pessoas que possam te ajudar, orientar e te incentivar a enfrentar o desconforto. Muitas vezes nós tentamos lidar com os problemas sozinhos e nos isolamos dos outros, mas isso só nos faz sentir mais solitários e vulneráveis e nos impede de crescer. Em vez disso, nós devemos buscar ajuda e orientação de pessoas que possam nos ajudar, nos apoiar, aconselhar e inspirar. O desconforto é como uma jornada que nos leva a novos lugares e que precisa de companhia e colaboração. Se nós buscarmos apoio, nós podemos usar o desconforto como uma forma de conexão e comunicação. A quarta dica é celebrar as pequenas conquistas e progressos que você faz ao sair da zona de conforto e entrar na zona de desconforto. E reconhecer o seu esforço e coragem. Muitas vezes nós nos cobramos muito e nos criticamos muito, e nos esquecemos de valorizar o que já fizemos e conquistamos. Mas isso só nos faz sentir mais frustrados e insatisfeitos, e nos impede de continuar. Em vez disso, devemos nos elogiar e nos recompensar e nos lembrar de que cada passo é importante e significativo. O desconforto é como uma escada que nos leva a novos níveis e que precisa de reconhecimento. Se nós celebrarmos o desconforto, nós podemos usá-lo como uma fonte de inspiração e satisfação. A quinta dica é aprender com os erros e fracassos que você comete ao lidar com o desconforto e usar essas experiências como uma fonte de aprendizado e melhoria contínua. Muitas vezes nós tememos os erros e fracassos e os vemos como algo negativo e vergonhoso, mas isso só nos faz sentir mais inseguros e paralisados e nos impede de evoluir. Em vez disso, nós devemos aceitar os erros e fracassos como algo natural e inevitável e os vemos como algo positivo e enriquecedor. O desconforto é como uma escola que nos ensina novas lições e que precisa de reflexão e aperfeiçoamento. Se nós aprendermos com o desconforto, nós podemos usá-lo como uma forma de desenvolvimento e transformação.